Vamos lá. Nós precisamos, então, para criar um repertório, que eu falei anteriormente, que você precisa criar um repertório, é a sua lista de música, né? A sua lista de música de projetos arquitetônicos. Aquela lista querida que você gosta, aquela, sabe, aquela lista favorita. Ou seja, a lista favorita dos seus projetos, ok? Para isso, você precisa lembrar que todas as escolas de todas as escolas que você já estudou ou visitou. Isso seja, antes de você fazer o projeto, você já conhecia algumas escolas. Você tenta lembrar, escrever de cada uma. Ou das escolas que você está estudando agora ou que você vai começar a estudar. Você precisa lembrar dos projetos que viu em revistas e livros. E você anotar. Você precisa lembrar dos espaços e das tipologias, das formas, das cores, das dimensões, todos dos ambientes, do conforto, conforto ambiental. Você tem que lembrar desses aspectos. Tá? Esses aspectos são fundamentais para que você crie um repertório de projetos, porque você às vezes não encontra o que você precisa encontrar em um projeto. Num projeto você vai encontrar algo que tenha questões a ver com o conforto ambiental. No outro projeto você vai tirar questões sobre o material, no outro projeto sobre a ludicidade, enfim, você vai encontrar cada aspecto em cada projeto diferente e é por isso que você tem que criar um repertório. Por isso que nós não pegamos apenas uma única referência. Podemos, mas geralmente nós fazemos várias referências e depois fazemos um resumo dessas referências e construímos a nossa ideia, tá bom? Em relação à metodologia para analisar uma referência. Então, o que nós fazemos a gente precisa, primeiro, sei lá, ou você vê e leia nas revistas, ou às vezes o mais ideal é você ir no local, faça uma visita técnica ao local. Mas, em épocas de coronavírus, em época de corona, você não vai a lugar nenhum. Ou melhor, pela tecnologia, você vai a muitos lugares sem ir a lugar algum, certo? Então você vai entrar no Google, no Street View, e você viaja por aquela escola, certo? Então você vai fazer uma visita naquela escola, talvez você não consiga entrar por todos os compartimentos, mas você pode ter uma ideia e muito mais se você encontrar o projeto. Mas eu estou mandando aí uma série de referências e de sites para você procurar, e pelo site você pode encontrar todos os elementos da escola, tá bom? Você precisa fazer um levantamento fotográfico. Você precisa fazer entrevistas com os usuários daquela escola, as pessoas que ou trabalham ou então estudam naquela escola, e você precisa fazer eventualmente a revisão bibliográfica documental, que eu já falei agora. Então, esta é a metodologia de análise, ok? É a forma, o procedimento, a maneira como você deve fazer análise de uma referência. Isso de referência é muito importante, porque quando chegar no vosso TFG, vai ter uma coisa que se chama estudo de caso. E vocês às vezes confundem referências com estudo de caso. Mas isso é assunto lá mais para frente. E é só para dizer que isso é importantíssimo, que a gente precisa fazer projetos baseados em uma referência. E esta é a maneira de fazer estudos ou análises de uma referência para que o seu projeto ele possa ser bem fundamentado. Quando eu perguntar por que você fez isso, por que daquilo, você vai dizer, não, isso já foi feito em tal lugar, em tal coisa, portanto nós usamos isso por causa disso, disso. Naquele projeto eu tirei essa ideia e conectei com essa ideia. Nesse projeto faltou isso, então por isso que eu tirei essa ideia e conectei com essa ideia, e agora sim eu, na minha visão, acho que fica muito mais completo e tal. É assim que nós fazemos a ciência, e daí surgem novas ideias, novos projetos, e vai se criando evolução tecnológica, científica, enfim, tá bom? É disso que nós estamos falando. Mas você tem que considerar alguns aspectos importantes quando você faz análise de referências projetuais. E uma das questões é
a contextualização do projeto. O que é a contextualização do projeto? Nada mais é do que saber todos os aspectos que eu já falei sobre o tipo de projeto, o autor do projeto, o sistema construtivo do projeto, enfim, saber o tipo de materiais que foram utilizados naquele projeto, tipo de metodologia, as dificuldades que foram encontradas no projeto, quanto tempo demorou o projeto, e, enfim, você precisa saber, assim, ter uma contextualização geral, básica do projeto ou da realização daquele projeto. Em segunda instância, você precisa também considerar o contexto da localização, não é? Porque isso vai determinar muito, bom, o seu estudo, né? Ou vai impactar no seu projeto. Pode ser que um projeto foi localizado em tal área e o seu projeto está localizado em uma área que não tem nada a ver com o projeto que você está estudando. Porque é muito importante que, quando nós fazemos um projeto, ele esteja contextualizado com a área de inserção, ou seja, ele tem que conversar com a comunidade. Tem que ser um projeto que atenda e converse com a vida, com os hábitos e com o estilo de vida das pessoas onde o projeto está sendo implantado. Tá? Então, você não pode somente fazer um projeto mirabuloso em um bairro onde praticamente ninguém vai conseguir utilizar esse projeto. O projeto, ele é muito bom, ele é tão bom quando consegue causar uma conexão, uma acessibilidade entre a comunidade e o objetivo do projeto. Tá? O projeto não é bom se ele é muito bonito e muito legal em um lugar onde ele não causa nenhum impacto socioeconômico, social, sociocultural ou o que seja. Então, vocês precisam pensar muito bem, estudar muito bem a questão da localização do projeto, porque ele é fundamental para causar impacto, tá bom? Isso que determina o projeto bom ou não. Outro aspecto que vocês precisam ter em consideração é o programa de necessidades e o fluxograma. Né? O que é o programa de necessidade e fluxograma? É o conjunto é a relação entre o conjunto de atividades que vão se realizar com as áreas disponíveis para a realização dessas atividades. Ou seja, é o espaço que você tem dentro do projeto, tá? É a relação desse espaço com as próprias atividades. Como é que o espaço vão se conectar com as atividades? Você tem espaço suficiente? Esses espaços, como você organiza esses espaços de modo a atender de forma acessível, democrática e ergonômica todas as atividades que você se propõe a desenvolver? Então, esse é um aspecto. Você tem que fazer um estudo do programa de necessidades e também gerar, então, assim, o fluxograma dessas atividades, da relação entre as atividades e a área do projeto. Vocês estão entendendo? É uma coisa simples, mas muito fundamental. Na verdade, é uma das questões muito importantes, porque às vezes fazemos projetos que não têm um mínimo de preocupação com esses aspectos de acessibilidade, de autonomia e principalmente da mobilidade do projeto. Porque tudo isso, a forma como você vai organizar os espaços dentro do seu projeto, quando eu digo os espaços, são a sala de aulas, a área de leitura, o espaço de recreio, o espaço administrativo, como é que nós caminhamos, como é que chegamos de um espaço para o outro, como é que tudo isso vai determinar o conforto ambiental de um determinado projeto. Bom, em segundo lugar, temos aspectos construtivos. Ali nós estamos falando mais de questões estruturais, ou seja, estamos falando do tipo de material, tipo de estrutura, sistema construtivo mesmo, não é? Aí estamos falando já de técnicas construtivas. Todos esses aspectos também são importantes a serem considerados em um determinado projeto para nós definirmos, então, como ou qual
dos sistemas ou dos aspectos são ideais para o meu projeto. Então você analisa esses sistemas, você analisa esses aspectos e você vai para o seu projeto e pensa, bom, este sistema construtivo, ele se adequa para o meu projeto? Ele foi bom nesse contexto, mas para o meu contexto isso seria ótimo? Ou então, ele não foi bom, não foi tão bem utilizado, poderia ser utilizado assim. Eu vou fazer isso no meu projeto para demonstrar de que forma a utilização deste sistema ou deste material pode ser mais eficaz ou mais eficiente. Então, esse é um aspecto importante que você precisa considerar na análise dos seus referenciais de projetos arquitetônicos escolares, ok? E outras informações mais, outras metodologias. Aí entra naquilo que eu falei numa das aulas sobre a metodologia pedagógica. Então, isso é muito importante, porque você não pode se esquecer você não pode se esquecer de qual é a metodologia utilizada na escola. Eu digo de metodologia pedagógica, tá bom? Porque isso, lembra que eu falei dessa aula? O tipo de metodologia pedagógica vai determinar também o tipo de projeto que nós vamos implementar ou que nós vamos desenvolver, não é? Então, lembrem-se bem dessa aula, busquem isso e é uma das metodologias aqui. Bom, pode-se não encontrar todas as informações em um único projeto referencial, certo? Como eu já falei. Por esse motivo, eu estou sugerindo que você estude o máximo de projetos possíveis, o máximo de referências possíveis. Por exemplo, aqui é uma escola, de uma escola infantil, é só um exemplo, mas você pode utilizar várias outras escolas. Aqui tem essa aqui de baixo, você pode estudar ela, mas pode estudar outras também. Então, essa é a ideia, que você busque várias referências, estude a fundo cada uma dessas referências e então desenvolva elas de modo que possam atender às necessidades do seu projeto. Tá bom? Então, basicamente, nós hoje falamos de como nós utilizamos as referências para atender ou fundamentar a realização do nosso projeto. Tá bom? O que vocês vão fazer com toda essa informação? Vocês têm que... já tinham que ter me apresentado isso, mas até agora ainda ninguém me apresentou. Então, eu espero que o vosso projeto ele venha acompanhado com todo esse estudo. Tá? Vai ter uma pequena cartilha, onde vocês vão fazer esse estudo, olha, legislação para a escola técnica. Quem está trabalhando com escola técnica. Tal, essa é a legislação, essa é a regra, esse é o zoneamento, este é o plano diretor, as regras do plano diretor, este é o código de obras para a escola e tal. Você tem que ter mais ou menos isso na cartilha e depois você vai colocar as referências bibliográficas que você trabalhou, quais autores você trabalhou, uma pequena fundamentação teórica e depois você vai então desenvolver vai discorrer um pouco sobre as referências arquitetônicas que você utilizou ou em quais você se baseou para desenvolver o seu projeto. E a partir disso, você começa a desenvolver o seu projeto. Eu espero, na verdade, que você já esteja brincando ali, com o seu parceiro arquitetônico, você já deve saber mais ou menos, imaginar que tipo de projeto você quer, mas quando você estudar bem as coisas da referência, isso vai te direcionar para um mundo mais real, uma arquitetura mais racional. Então, esta é a aula para nós hoje. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida vocês lançam para nós que a gente trabalhe mais, tá bom? Então, mergulhem nisso, em referências. Próximas aulas a gente já vai entrar em conceituação mesmo, partido arquitetônico e estar em desenho do projeto até o final, tá bom? E para recados, mandem os meus trabalhos, porque isso vale nota. Um abraço, boa noite.